Olá dos Açores, bem-vindo a Manhã com Deus. Sou o pastor Jairo Silva e estou aqui nesta manhã para compartilhar com você parte da palavra de Deus. E se você estiver assistindo este vídeo no meu canal no YouTube, ou se você não conhece, procure lá no YouTube, Pastor Jairo José Silva. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Meu canal é um canal recente, então estou aqui pedindo para que você possa me apoiar nesta tarefa de divulgarmos a palavra de Deus ali também no YouTube. Estamos aqui ao vivo no Facebook e também ao vivo no Instagram. Eu agradeço muito a Deus por essas novas ferramentas, maneiras de nós podermos compartilhar a palavra de Deus. E cada um de você que está aí do outro lado, cada um é muito importante, porque eu creio que esta palavra hoje, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus, ela poderá influenciar muito o seu dia. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela pode hoje tirar você do buraco. A palavra de Deus é tão poderosa que ela pode trazer vida aonde há morte. A palavra de Deus é tão poderosa que ela pode trazer luz aonde há trevas. A palavra de Deus é tão poderosa que ela pode trazer alegria aonde há tristeza. A palavra de Deus é tão poderosa que ela pode trazer esperança aonde há ruínas, destruição. Então não menospreze, não despreze o conhecimento. A Bíblia fala que todo aquele que desprezar o conhecimento, ele é tolo. E você note que uma pessoa sábia é aquela pessoa que está sempre à procura de aprender, de desenvolver novas atividades, de estar apto para compreender como funcionam as coisas. E nós vamos falar hoje um tema muito, mas muito importante, um tema que, se você vasculhar, se você procurar nas mídias sociais, talvez seja um dos que mais se falam atualmente. Entre os 10, ele deve ser o número 1, número 2 ou número 3. Isso mesmo. Nós vamos falar um tema hoje que afeta cristão e não cristão. Vamos falar de um tema hoje que afeta crianças e adultos. Vamos falar de um tema hoje que afeta pessoas de todas as classes sociais. Afeta pessoas de vários e de todos os continentes. Vamos falar de um tema hoje que basta você existir, que você vai passar por ele um dia. Com certeza você passará. E o tema é cuidado com a sobrecarga emocional e espiritual. Nós vamos ver aqui algumas características, primeiro, de sobrecarga emocional. Sobrecarga emocional é um estado que merece bastante atenção, merece cuidado e que não deve ser subestimado e nem naturalizado, porque todas as vezes que o nosso organismo começa a dar alguns sinais, e eu irei falar em breve sobre esses sinais, nós menosprezamos os sintomas. Quando você vai a uma consulta médica, o médico vai avaliar primeiro os sintomas para depois chegar à real conclusão de exames, de análises sobre o que realmente está afetando o seu organismo, que tipo de enfermidade que você tem. Então é muito importante você ter atenção completa aos sintomas. Se você está emocionalmente e espiritualmente
sobrecarregado ou abatido. Então, não menospreze os sintomas. E nós podemos ver que muitas pessoas, elas não observando os sintomas, depois vai ter que recorrer, vai ter que parar de uma forma emergencial e parar até na emergência hospitalar, ok? Então, eu queria que você tivesse muita atenção nos sintomas, nas manifestações. Elas incluem sintomas físicos, então você que tem uma sobrecarga emocional ou uma sobrecarga espiritual, ou as duas ao mesmo tempo. É possível você ter um desgaste emocional e também espiritual. Geralmente você que está envolvido na obra de Deus, você é uma pessoa que está mais ligada, sobrecarregada. Então você geralmente é mais fácil, nós, pastores, líderes, pessoas que estão diretamente ligadas a cargos de pressão diariamente, você que é um executivo, você que é um empresário, você tem que ter muito cuidado para identificar se você está tendo um desgaste sobrenatural, um desgaste emocional e também espiritual. Então nós vimos aqui que a sobrecarga emocional é um estado que merece bastante atenção. As manifestações, elas incluem sintomas físicos, como dores de cabeça, alteração no sono. Às vezes há pessoas que têm um excesso de apetite, queda de cabelo, ou talvez insônia. São manifestações físicas. E o cansaço emocional, ele também vai mexer, ele vai ter alterações psicológicas, que vão desde o choro fácil, se você é uma pessoa que está chorando do nada, está chorando facilmente, isso pode ser uma alteração psicológica, ou uma ansiedade, uma desesperança, né? A desesperança, ela é algo que atrapalha muitas pessoas de viverem, de sonhar, de realizar. Isso pode ser um sintoma psicológico do seu estado de emocional, né? E também a pessoa tem reações de agressividade. Ela não consegue se controlar, né? Porque é um desgaste emocional, um desgaste psicológico. Então, se você está passando por isso aí, você talvez é uma pessoa impulsiva, né? Você reage na mesma hora, às vezes reage com uma proporção muito além do normal. Você é uma pessoa que até você está se estranhando. Você mesmo fala, eu não era assim, eu não reagia desse jeito, as pessoas chamam a sua atenção e você vê que você está realmente passando por uma fase, por um momento diferente na sua história de vida. Então, nós vimos aí que as situações, ter cuidado com sobrecarga emocional e espiritual. Nós vimos que a sobrecarga emocional é um estado que merece bastante atenção, não menospreze, não subestime. Nós vimos aí que as manifestações incluem sintomas físicos, como dor de cabeça, alteração do sono, excesso de apetite ou falta de apetite, queda de cabelo, né? Vimos aí as alterações psicológicas, que vão desde o choro fácil, ansiedade, desesperança, dificuldade em memorização. Geralmente as pessoas que estão na universidade, que estão fazendo uma formação acadêmica, elas vão ter esse problema, essa situação aí de estar geralmente não conseguindo memorizar o que estuda, porque ela está numa sobrecarga, né? Nós vimos aí então nas alterações psicológicas, né, a impulsividade.
Atitudes como negligenciar as próprias necessidades e não assumir limites podem ocasionar intensos desgaste emocional. Então, se você tem uma atitude de como negligenciar as suas próprias necessidades, porque tem pessoas que cuidam muito bem dos outros. Ela é um pai, uma mãe, um obreiro, um pastor, um missionário, e você está sempre cuidando das outras pessoas. Mas vai chegar uma hora em que o seu estado emocional e o seu estado físico, ele vai cobrar. Isso mesmo, ele vai cobrar de você e você vai ser pego de surpresa, porque vai acontecer de uma forma em que você não espera, pode vir de uma forma pesada, ou ela virá lentamente, e nós já vimos aqui os sinais, ok? Sinais é importante para tudo na vida. Sinais de trânsito nos protege e protege o outro. A Bíblia fala que haverá sinais para a vinda de Cristo. Então, o nosso corpo, ele é perfeito, ele funciona perfeitamente e ele vai nos alertando antes para nós termos muito cuidado. Caso você tenha se identificado com essas descrições aqui, é possível que esteja passando por uma sobrecarga emocional. Estado que merece bastante atenção, cuidado, e o que não deve ser subestimado e nem naturalizado. Porque você às vezes pensa, eu já estou viver nessa situação. Aí você quer agir com boa vontade. Você tenta agir mentalmente, psicologicamente, dizendo isso vai passar, vou tomar um remédio, vou descansar 2 dias, vou descansar 1 dia. Isso não vai resolver essas situações aí emocionais e psicológicas. Talvez você terá que procurar uma ajuda médica, medicação em um tempo de descanso, de repouso, diminuir as atividades, ok? Todos nós passaremos um dia por esse tipo de desgaste emocional, né? E nós podemos ver que isso acontece por ter, em algum momento, negligenciado o cuidado. Não negligencie o cuidado com você mesmo. Então, você que está entrando aí agora, o nosso tema hoje é cuidado com a sobrecarga emocional e também sobrecarga espiritual. Eu já passei, ao mesmo tempo na minha vida, a sobrecarga emocional e a sobrecarga também espiritual. A Bíblia fala, alguns textos, alguns homens de Deus que ficaram sobrecarregados, porque lidar com o espiritual é como lidar também com o material. O material, ele exige trabalho. E o espiritual também exige muito trabalho. Então, o trabalho, como eu digo aqui, não é um trabalho de realizar atividade somente, não. É um trabalho espiritual, porque você está lidando com cargas, com energias negativas de pessoas. Você está lutando contra principados e potestades. E no mundo espiritual é muito pesado. Todos os líderes de todas as religiões, eles enfrentam o desgaste espiritual. Porque, além de o próprio Jesus Cristo, ele sentiu assim. A Bíblia fala que ele às vezes ficava cansado, ele iria descansar. A Bíblia fala que ele às vezes se retirava para orar. A Bíblia fala que ele se afastava da multidão, ele se afastava dos discípulos, e nós sabemos que ali era a natureza humana e também a natureza espiritual. Então, talvez você hoje está enfrentando as duas coisas, o desgaste emocional e o desgaste espiritual. Ou talvez você está nos sintomas, como eu disse aqui antes, né? Você está sendo uma pessoa impulsiva, agressiva,
você está desesperançoso, você fica olhando as notícias, olha em volta de você a sua situação e você começa a perder a esperança. Você fala, esse problema está complicado, essa situação está difícil, mas eu sei que você vai passar por ela se você tiver cuidado, ok? Então, outra coisa importante é a emoção antes da razão. A impulsividade, ela acontece porque nossas reações emocionais são muito mais rápidas do que as racionais. Então nós agimos diariamente de duas formas. Nós agimos pela impulsividade, né, emocionais, ou podemos agir com a nossa impulsividade, além de ser emocional, nós agimos com a impulsividade. Aquilo que está gerando, está lá dentro de nós, fala mais alto. Então, às vezes a pessoa age mais na emoção. As emoções estão descontroladas. E isso acontece muito em casais, com casais. Às vezes tem ou o marido, ou a esposa, que está descontrolado emocionalmente. E aí o outro lado não compreende que é uma questão de emoção. Não é uma questão se me ama, se não gosta mais de mim. Não é uma questão de que antes você era assim, agora você é diferente. Note que todo casamento, no seu primeiro ano, segundo ou terceiro ano, é muito complicado. Porque são duas pessoas diferentes que vão conviver na mesma casa. Vão ter horários diferentes, têm hábitos diferentes, costumes diferentes, tem uma forma de fazer as coisas no dia a dia. Então começa a haver ali um atrito. Imagina duas lixas grossas e uma vai lixando a outra. E dependendo da lixa que fizer a mão mais pressão, vai desgastar mais rapidamente. Então, às vezes, nós estamos agindo assim. Nós, quando estamos emocionalmente desgastados, emoção sobrecarregada, nós vamos agir sempre na emoção. Há pessoas que vão começar no meio de uma reunião importante, no meio de um lugar em que ela esteja publicamente, a emoção dela será negativa tão grande que ela vai começar a chorar, e ela estava capacitada e preparada, mas emocionalmente a emoção falou mais rápida do que a razão. Então o desgaste emocional, ele supera muitas vezes a razão. Então, principalmente aí os líderes, os casados, principalmente você que é um empresário, um empreendedor, você que tem aí na sua empresa várias pessoas que você tem que tomar conta dessas pessoas, você tem que zelar, cuidar, ser o líder. Você tem que saber identificar isso. Isso vai te ajudar muito em resolver conflitos e em resolver problemas. Você já conhece a pessoa, mas esta pessoa mudou de repente. Como diz a expressão, fulano mudou da água para o vinho. Ele não era assim, ela não era assim. A gente vê muito nos casamentos, falar assim, antes de casar ele era uma coisa, depois que casou é outro. Isso é normal, é porque mudou todo um contexto, mudou toda uma atividade orgânica ali diariamente. Isso pode acontecer com um empregado, um funcionário, uma pessoa que está abaixo de você na linha de status, né? Pessoa que está aí na sua empresa, e você tem que entender, esta pessoa está agindo com a emoção porque ela não está bem. E quem não está bem, não produz. E quando produz, produz abaixo da expectativa. Então é muito importante você saber agir com a razão. Mas quando chega num estado de sobrecarga emocional tão alto, incontrolável, a pessoa perde a razão.
Já viu aquela frase famosa? Fulano perdeu a razão. Isso acontece facilmente com pessoas que estão passando por divórcios, que estão passando por falência, por pessoas que estão descobrindo que tem uma doença terminal, pessoas que estão fazendo um tratamento longo, né? Elas ficam irritadas, elas perdem a razão facilmente. Quantos enfermos, quantas pessoas doentes estão em tratamento sério, tratamento pesado, elas desestimulam, elas perdem a esperança. Por quê? É o lado emocional que está falando mais alto, ok? Então, nós estamos vivendo hoje tempos, e nós podemos observar que depois desses últimos anos que passamos aí, de anos difíceis para todo o planeta Terra, eu costumo dizer que nunca, pelo que eu saiba, nunca na história humana houve uma catástrofe tão grande que foi como foi aí os últimos 2 anos, né? Foram tempos difíceis em todos os continentes da Terra passaram por tempos difíceis. Foram tempos difíceis para todos os governos, foram tempos difíceis para todas as empresas, foram tempos difíceis para os professores, para os pais, para os alunos, para os líderes religiosos, e foi global. Não, eu costumava dizer nesses dias difíceis, nos últimos anos, que a Terra passou, que não tinha lugar para fugir. Se você quisesse mudar de continente, não podia. Estava fechado, estava toda a gente sendo obrigada a permanecer até mesmo dentro de casa. Nós vivíamos aí parecendo filme de científicos, né? Aqueles filmes, nós trouxemos à nossa memória quadros de filmes, né? Pessoas usando máscara, pessoas usando roupas especiais, coisa que a gente só via no filme ou que só usava ali num laboratório, pessoas que estavam ali trabalhando com coisas químicas, com vírus, com bactérias. Então aquilo passou a fazer parte do nosso dia a dia. Passamos a viver isolados. E hoje estamos colhendo frutos emocionais. Estamos colhendo frutos deste período longo, que foi um período longo, que atingiu todos os continentes. Não havia um lugar que você poderia fugir e falar, aqui eu estou protegido. Porque era um inimigo invisível. Era um inimigo que não avisava quando chegava. Era um inimigo que era transmissível facilmente. E isso elevou, isso mexeu muito com as emoções e sobrecarregou muitas pessoas. E agora estamos aí a colher os frutos. Então talvez você tenha motivos para estar sobrecarregado. E se você já descobriu agora que você está sobrecarregado emocionalmente, eu dei aqui várias dicas, vários sintomas emocionais, sintomas psicológicos, ok? Então, você vai começar a fazer aí uma pré-avaliação, vai procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo, e você pode fazer uma bateria de exames para detectar se há aí alguma carência, alguma deficiência, alguma parte do seu corpo que não está a funcionar bem, que precisa de um reajuste, mudar o estilo de vida. Então, para tudo tem jeito, mas você tem que procurar resolver essa situação, ok? Então, nós vimos aqui a parte da sobrecarga emocional. Falei rapidamente da parte espiritual, né? Então, vamos entrar agora sobre a parte espiritual, tá ok? Como que a Bíblia trata a pessoa espiritualmente? Como que a Bíblia nos alerta a viver e a tratar a nossa sobrecarga espiritual? É sobre isso que eu quero falar agora.
A Bíblia aconselha, aqui em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim, olha que conselho sábio, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Para quem não sabe, o coração é o símbolo das emoções na Bíblia. Portanto, o que a Bíblia está aconselhando é que devemos aprender a lidar com nossa mente, não permitindo que coisas externas nos afetam. Então, quando você está normal, né, você não está sobrecarregado, não está enfrentando batalhas espirituais e também batalhas emocionais. Então aqui você já aprendeu, você pode dividir em duas etapas. Batalha emocional, eu falei bastante sobre elas, e agora vamos falar sobre batalhas espirituais. Então a Bíblia aconselha a você a ter cuidado também espiritualmente. Ah, mas para eu ter cuidado espiritualmente, eu tenho que pertencer a alguma religião? Isso vai te ajudar, mas não é somente pertencer a uma religião. A Bíblia é um livro que nos aconselha, nos orienta, e todo conselho e toda orientação você pode ouvir e pode desprezar ou pode acatar o que está sendo falado. E a Bíblia aqui aconselha a guardar tudo que você deve guardar. O mais principal é as suas emoções, é o seu coração. Então isso aí cabe a mim e cabe a você. Não pegue problemas demasiados. Não viva a vida dos outros. Muitas pessoas estão desgastadas espiritualmente, muitos líderes, muitos pastores, muitos líderes religiosos, muitos pais de famílias, pessoas que têm cargos, elas querem viver, às vezes, a vida do outro. Ela assume ali uma responsabilidade muito, muito pesada. Isso acontece muito com esposas que têm marido que são usuários, pais, mães que têm filhos que são usuários, pessoas que são viciadas no alcoolismo. Note que a família vive num estado de estresse, num estado de pressão, e eles não guardam as suas emoções. E se você não guardar o seu coração, você vai ter que achar aí a fonte do equilíbrio, e a Bíblia já nos fala aqui em Provérbios capítulo 4, 23, primeiro passo para vencer a emoção, para vencer a sobrecarga espiritual. Guarda o teu coração. Então, nós vimos aí o primeiro passo. O segundo passo é: Deus satisfaz a alma cansada. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 25, o profeta Jeremias, né, que foi um grande profeta, um homem que sofreu bastante, lutou bastante, teve vários conflitos, né? Ele, por ser profeta, ser um profeta de Deus, é um cargo pesadíssimo, é um cargo que em Israel era mais considerado do que um rei. Sabia disso? O profeta em Israel, ele era mais considerado do que um rei, porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E o profeta é aquele que aconselhava aos reis, aos sacerdotes, aconselhava toda uma nação. Então, Deus instituiu os profetas, homens dele, para falar com o povo. Hoje eu estou sendo aqui um profeta de Deus na sua vida, mas não porque eu quero, porque hoje eu tenho a palavra de Deus aqui escrita. Então, quando eu uso aqui a palavra de Deus escrita, eu estou sendo o quê? Um profeta na sua vida, porque não é uma palavra minha. Quando eu falo que está escrito, né, como eu disse aqui em Provérbios 4, 23, quando eu falo que está escrito em Jeremias, eu estou dizendo que a palavra de Deus, eu estou sendo um profeta de Deus na sua vida.
Então, perceba isso, amém? Eu não estou aqui dizendo que eu sou um homem de Deus, que eu vou fazer milagres, que eu vou fazer maravilhas. Não. Como diz a Bíblia em Tiago, falou que Elias foi um grande homem, mas sujeito a erros, sujeito a falhas, ok? Então, nenhum ser humano está acima da palavra de Deus. Nenhum ser humano está acima desta palavra aqui. Nenhum. Não existe nenhuma autoridade. O próprio Jesus disse, né, que toda autoridade é constituída pelo Pai. Então, autoridade é algo que vem de quem? De Deus, através de Jesus, pela palavra dele. Então, Jeremias foi um grande profeta, um grande homem de Deus, mas que teve muita luta, muitos desgastes, e ele escreveu assim: porque satisfaz a alma cansada. Jeremias 31, 25. Depois você leia na sua casa, tá? Anote aí. E toda alma entristecida saciar. Ele vai saciar toda alma entristecida. Então, se você está enfrentando aí uma dificuldade, uma sobrecarga espiritual, você já identificou. Preste bem atenção, sobrecarga emocional e sobrecarga espiritual. E a Bíblia fala, guarda o seu coração. Aqui, Jeremias está falando que se você deixar, Deus vai satisfazer a alma cansada, vai satisfazer o coração cansado, o espírito cansado, ok? E o terceiro passo aqui, que é um passo que eu dividi aqui, Isaías capítulo 41, eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6 tópicos. Isaías capítulo 41, versículo 10. É muito importante você ler a Bíblia com calma. Por que com calma? Porque naturalmente você vai encontrar ali coisas que você não sabia. E o Espírito Santo vai despertar versículos, situações, ocasiões, palavras que vão te ajudar a romper, te ajudar a mover de situação emocional e espiritual. Então, aqui em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Isaías capítulo 41, versículo 10, vem aqui vários conselhos para nós. Não temas, porque eu sou contigo. Quando estamos enfrentando sobrecarga espiritual, emocional, nós sentimos solidão. Nós naturalmente, por causa do processo, nós nos afastamos das pessoas, nos afastamos dos ambientes. Pode estar havendo uma festa maravilhosa dentro da sua casa, que você está trancado no quarto. Pode estar havendo um grande evento aí na sua igreja, na sua comunidade, você não quer participar. Pode estar havendo aí um grande evento na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, e você não quer estar. Por quê? Você está cansado, sobrecarregado, e aí começa a criar, a gerar um sentimento de você não confia em ninguém. E com isso vai começar a piorar o seu quadro psicológico e social, emocional e também espiritual. O próprio Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Então, observe se você está tendo esse comportamento, ou se você conhece alguém que está tendo este comportamento, que não quer participar de nada por um período longo, é um grande sinal que essa pessoa precisa de ajuda. E se você está vivendo este quadro, o profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele fala: não temas, não se aterrorize, porque eu sou contigo. Deus é com você em qualquer situação.
As pessoas que estão sobrecarregadas emocionalmente, espiritualmente, geralmente elas pensam e criam um sentimento de abandono, porque Deus não fala, eu não escuto a voz de Deus, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ir à igreja, eu não tenho vontade de falar com ninguém, eu não tenho vontade de socializar com ninguém, eu não consigo jejuar. É por isso que a Bíblia estabeleceu os versículos, né, que os apóstolos, os discípulos e o próprio apóstolo Paulo sempre falavam que orai por nós, intercedei por nós, para que a palavra de Deus seja manifesta na nossa vida. Então, é muito importante, se você está nessa situação, você procurar pessoas que estejam orando por você. Talvez você não vai ser necessário encontrar com esta pessoa, falar com esta pessoa. Então você pode mandar uma mensagem ou ligar e explicar, olha, eu estou precisando de um suporte espiritual, ok? A Bíblia fala orar uns pelos outros. E a coisa é tão séria que a Bíblia fala até para orar para que haja paz em Israel, para que haja paz numa nação, porque nós oramos aí pelo planeta Terra, oramos pelo mundo no período que nós passamos aí, para que houvesse paz, para que Deus renovasse as forças dos médicos, dos enfermeiros, das autoridades. Agora nós temos que orar para Deus restaurar, renovar as forças daqueles que estão caídos e abatidos, porque eles vão se sentir só. E outro ponto importante em Isaías 41:10, não te assombres. Então, guarda o teu coração. Se você guardar o teu coração, você não vai ficar assombrado com as coisas. E é interessante que a Bíblia está sempre nos alertando a não nos assombrar, não ficarmos assustados com os últimos dias. Porque os últimos dias aconteceriam coisas como nunca houve na face da terra. Nós acabamos de presenciar agora, há poucos dias, um grande terremoto, né, na Turquia, no norte da Síria. Morreram muitas pessoas. E as que morreram, e há as pessoas que ficaram. E há as pessoas que perderam tudo, não é quase tudo, perderam tudo, perderam a casa, perderam os bens, pessoas que não têm aonde viver, essas pessoas estão no frio, essas pessoas elas vão passar, elas vão ter um grande trauma, terão traumas, o trauma de ter perdido um parente, ou de talvez ter visto uma catástrofe, o corpo da pessoa numa situação difícil, são pessoas que estão sendo assombradas. E nós vamos ser assombrados por notícias e vamos presenciar ainda muitas coisas. Então, o próprio Jesus já nos alertava em Mateus 24, né? E nós sabemos que os últimos dias serão dias assombrosos. Nós vamos ver e vamos ouvir na mídia, na televisão, vamos presenciar coisas que nós vamos ficar assombrados, sem saber o que está acontecendo. Tenho visto nas notícias, ultimamente, que os Estados Unidos, que está havendo aí alguns balões, algumas coisas não identificadas ali, sobrevoando o espaço aéreo. São coisas assombrosas. Então, na nossa vida vai acontecer também coisas assombrosas. Na nossa vida vai chegar notícias assombrosas. Talvez eu tive agora recentemente uma família da igreja que a senhora, logo após o seu casamento, ou poucos dias, aliás, antes do seu casamento, descobriu um câncer. Foi uma notícia assombrosa, mas mesmo com o câncer, mesmo com aquela notícia, ela casou. Ela não abortou ali o seu projeto. Então, nós estamos aqui, para você que está entrando aí agora, né? Que está entrando, o nosso tema de hoje é um tema muito importante. Cuidado com a sobrecarga emocional e espiritual. Depois você entra na live novamente, eu falei sobre
a sobrecarga emocional, a manifestações dos sintomas físicos, como falei sobre os sintomas psicológicos, as atitudes de negligenciar, falei sobre se você identificou algum dos sintomas, você tem que ter atenção. Falei muito sobre emoção antes da razão. Obrigado aí, Mário, pelas palavras. Deus continue a abençoar, hoje e sempre. Obrigado. Deus abençoe. Viu, Mário? Então, nós estamos aqui vendo que nós vimos aí a parte emocional. Agora nós estamos na parte espiritual. E eu falei que o primeiro conselho aqui, bom dia, Otávio, Deus abençoe, né? Então, aqui nós estamos falando agora da parte espiritual. Primeiro, Deus fala assim, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração simboliza na Bíblia as emoções, ok? Para o povo judeu, quando foi escrita a Bíblia, eles se referiam às emoções, aos sentimentos que vinha do coração, né? Hoje nós falamos que vem da mente, do coração. Alguns falam, é um sentimento que vem da alma, vem do espírito. Então, são coisas quase que similares, tá, ok? E então, nós estamos aqui agora, que Deus, eu falei o ponto 2, Jeremias 31, 25, que Deus satisfaz a alma cansada, né? Alma, coração cansado e entristecido. E agora estamos aqui em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Você tem um super companheiro. Esse foi o tópico que eu coloquei aqui, o terceiro tópico. Você tem um super companheiro. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, é o ponto que eu parei, né? Você vai ficar assombrado por notícias, por fatos, por situações que vão nos surpreender. Note que vai nos surpreender. Às vezes vai chegar uma carta, uma correspondência com uma notícia triste para você, uma cobrança, alguma coisa que vai atrapalhar o seu dia, uma mensagem, ou você vai encontrar com alguém na rua, né? Bom dia, Deus abençoe aí, Aguinaldo. Talvez você vai encontrar alguém, você vai passar por uma situação que você não esperava, então não te assombres. E o texto continua, porque eu sou teu Deus. Talvez você precisa hoje ouvir somente isso. Eu sou o teu Deus. Palavra de Deus em Isaías capítulo 41, versículo 10. Quando nós estamos passando por momentos emocionais, sentimentais e espiritual, sobrecarga, nós esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Você já parou para analisar hoje, para observar tudo que está em volta de você? A natureza, o pão, a água, o ar, o alimento, tudo que nós temos, foi Deus quem fez. Nós cristãos, nós que seguimos, mais uma vez, seguimos a Bíblia, nós não chamamos a natureza, a terra. Preste atenção que eu vou desconstruir uma coisa aqui que é mal explicada. Preste atenção que eu vou desconstruir algo aqui agora que você talvez fala muito, mas você não prestou atenção ainda. A natureza não é mãe. Tome muito cuidado com essa expressão. Por quê, pastor? Por que a natureza não é mãe? Não. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas. Deus já vem antes da natureza. Deus já vem antes que existisse a terra. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1 que no princípio a terra era sem forma e vazia. Então, há uma fala, um ensino muito antigo de pessoas que involuntariamente, pessoas involuntárias, e há pessoas voluntárias, mas eu quero falar dos involuntários. O que é o involuntário?
é aquele que repete as coisas que ele ouviu falar, que ele aprendeu, que ele acha bonito, que está na mídia, que está na televisão, que está na publicidade, na campanha maravilhosa, né? Hoje se fala muito de natureza e quase nada de Deus. Por quê? Já parou para pensar? Eu estou falando aqui em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, o Deus que eu sirvo, o Deus da Bíblia, é o Deus que criou todas as coisas. Porque dele e por ele são todas as coisas. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Não havia árvores. Não havia árvores para você abraçar. A natureza não é mãe, a natureza não é um Deus, a natureza, ela é criação de Deus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu e você não somos evolução do macaco. Eu e você somos independentes, individualmente, um ser criado para expressar a glória de Deus. Se você ler o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, está escrito assim: e Deus criou, e Deus fez, e viu Deus que era bom. Então, esse é o Deus que nós servimos, porque há muitas pessoas, é o Deus que Isaías fala, que nos fortalece, porque eu sou o teu Deus. E o segundo tópico, Isaías 41:10, eu te fortaleço. Não é a natureza que vai te fortalecer. A natureza faz parte da nossa vida. Sem a natureza, a gente não vive. Sem o ar, nós não vivemos. Sem a água, nós não vivemos. Sem o pão, sem o alimento, nós não vivemos. Mas sem Deus também, nada disso existiria, ok? Então, cuidado com mitos, com falácias, com ensinamentos antibíblicos, porque há pessoas que estão, neste momento, adorando mais a criação do que o Criador. Este é mais um dos motivos que a Bíblia condena sobre as imagens. Nós não podemos adorar nenhum tipo de imagem, porque a imagem tem boca e não fala. A imagem tem olhos, mas não vê. A imagem tem ouvidos, mas não ouvem. A imagem tem perna, mas não anda. A imagem tem mãos, mas não pega. Então, quando Deus fala, e a imagem, ela é feita de coisas da onde? Da natureza. Então, há pessoas que estão adorando mais uma imagem, mais uma árvore, mais uma pedra. Elas têm ali um altar na sua casa. E esse altar, elas pensam que estão comunicando com Deus. E a Bíblia fala que a única maneira de se comunicar com Deus, de chegar até a Deus, é passando por Jesus Cristo. Então, é uma palavra séria para você sair desta fase que você está, dessa sobrecarga espiritual. Talvez você está buscando socorro em muitas coisas, buscando auxílio em muitas coisas, né? Você está tendo cuidado, zelo, eu quero ter uma resposta espiritual, mas você está adorando as coisas e não o Criador. Então, porque eu sou teu Deus. Quando Deus usava essa expressão, o povo de Israel sabia que o Deus Criador dos céus e da terra. É um monoteísmo, é uma religião que adora somente um Deus, porque existe somente um Deus. Muitas pessoas perguntam assim, mas quem criou Deus? Talvez você já fez esta pergunta. E eu vou te responder
com uma outra pergunta muito simples, que vai colocar um ponto final aí nessa questão que você tem. Se você tem uma questão, quem criou Deus? Aí, se houve alguém que criou Deus, houve alguém que criou quem criou Deus. Se houve alguém que criou Deus, então houve alguém que criou quem criou Deus. Note que não termina. E a Bíblia, ela nos dá várias referências, vários pontos aqui, que Deus, ele é eterno. Só que para nós que somos finitos, nós temos um fim, nós vamos morrer um dia, é difícil nós compreendermos totalmente essa magnitude, essa grandeza de Deus. Mas Deus nos deixa vários sinais para que nós possamos entender que o Senhor é o nosso Deus. Ele é Deus de todos, ok? Deus é Deus de todos. Agora, Ele também tem as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você é uma pessoa que é seguidor de mitos, né? Abraça uma árvore porque esta árvore vai passar uma energia positiva para você. O abraçar a árvore não vai ter energia nenhuma. Você vai estar apenas num estado de descanso. Você vai estar num estado de relaxamento. Aí você vai se sentir melhor porque você descansou. Você pode abraçar uma árvore e abraçar um poste na rua que vai dar o mesmo efeito. É um efeito que está aqui. É um efeito emocional. É um efeito psicológico. Tá? Agora, eu acredito, preste atenção aqui, que são assuntos sérios, né? Nós estamos falando sobre sobrecarga emocional, sobre sobrecarga espiritual. Já falei bastante aqui sobre os sintomas da sobrecarga emocional. Se você está entrando agora, assista o vídeo que vai ficar disponível aí. Agora estamos tratando sobre sobrecarga espiritual. Estou em Isaías 41, capítulo 10. Mas essas lives, elas são para despertarmos, tá? Não estou aqui dizendo que eu tenho a resposta para tudo, mas aqui tem. Então, à medida que o Espírito Santo vai trazendo revelações da palavra dele, que nós hoje somos muito agraciados, porque nós temos a Bíblia no telemóvel, no celular, na mão, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas estão sendo enganadas na área espiritual, na internet, com ensinamentos. Eu estou a ler um livro que tem aberto muito a minha visão nesta área, de uma determinada religião. Não vou falar qual é, mas essa determinada religião, que eu conheço bastante dela, que a minha família veio desta religião, ela tem os seus ensinamentos. Então, a Bíblia fala muitas verdades. Mas hoje em dia virou moda falar da natureza, a mãe natureza. Eu já disse aqui, para você que está entrando agora, a natureza não é mãe. Porque quem criou a natureza foi Deus, né? A Bíblia fala que Deus é o criador de todas as coisas. Então, se você tem essa questão, essa dúvida, quem criou Deus? Se teve alguém que criou Deus, teve alguém que criou quem criou Deus. Se teve alguém que criou quem criou Deus, teve alguém que criou quem criou. Nunca vai chegar a um ponto, né? Porque nós somos limitados. Nós temos um limite de compreensão. E a Bíblia, o que Deus fez? Deus instituiu a Bíblia para falar com o homem, para mostrar o passado, o presente e o futuro, para contar o plano de Deus. A Bíblia é um plano de Deus para a terra, para a humanidade. Então, não seja enganado, emocionalmente e espiritualmente. Porque eu e você podemos ser manipulados, sim ou não? Se você acha que é verdade, escreva aí. Nós podemos ser manipulados. Escreva aí. Você que está ao vivo aí agora, ou você que vai assistir depois. Nós somos facilmente manipulados. Eu trabalhei 35 anos na área
de decoração. Então, o nosso cérebro, o nosso comportamento, ele pode ser manipulado de várias formas. Visualmente, tá? Uma das coisas que manipulam os nossos olhos é a cor. A cor, ela tem um significado, né? É chamado a psicologia das cores. Olha que a cor tem uma psicologia profunda. Você já parou para pensar por que a natureza é verde? Por que existe numa árvore? Eu estou aqui em frente à minha janela, tem um parque, tem um jardim no fundo da minha casa. Eu tenho aqui dezenas de árvores e nenhuma tem a mesma cor. Impressionante, né? Há tonalidades de cores na natureza. Por quê? Para descansar. Para descansar a nossa vista. Veja como Deus é tremendo, é maravilhoso. O céu é azul para dar o contraste da natureza do verde. Há contraste de cores no mar. Então, durante horários do dia, há contraste de cores, porque a cor, ela influencia, há uma psicologia das cores. Há também a essência, a psicologia do cheiro, do olfato. Nós somos influenciados pelo cheiro. Imagine se colocar na sua mesa hoje uma carne bonita, uma carne assada, ou colocar aí um alimento que você mais gosta. Mas só que aquele alimento, ele tem um cheiro ruim. Imagine aí um cheiro ruim. Imagine você hospedar num hotel 6 estrelas, né? Que existe hotel de 4, 5 e 6 estrelas. Não sei se tem de 7. Daqui a pouco, se não tem, vão inventar, né? Principalmente no mundo árabe, em Dubai, naqueles países ali que eles gostam muito de trabalhar com esta parte. Então, olha como nós podemos estar sendo influenciados pelo cheiro. Você está num hotel, num quarto de alto luxo, mas só que tem um detalhe. Tem um mau cheiro ali. E olhe como o cheiro é interessante. Se você estiver num ambiente que tem um mau cheiro, se você permanecer ali por alguns minutos, você vai acostumar com o mau cheiro. Sabia? É por isso que quando você está num ambiente, alguém entra e fala, você não está sentindo um cheiro diferente? Você fala, não. É porque o seu organismo já assimilou aquele cheiro. Então nós somos manipulados pelo que vemos, pelo o cheiro, pela fragrância e pelo o que ouvimos. Então é ter muito cuidado com o tipo de música, com o tipo de pessoa que te aconselha, com o tipo de pensamentos, de palavras que vão entrando, vão criando pensamentos, vão constituindo na sua vida. Isso pode te levar a um desgaste espiritual. Talvez você está envolvido aí com pessoas negativas espiritualmente. Então, preste atenção, nós falamos aqui, né? Porque eu sou teu Deus. Quem é o teu Deus? O teu Deus tem que ser o Deus da Bíblia. O seu Deus tem que ser o Deus que você se relaciona com Ele em espírito e em verdade. Né? Jesus disse assim, né? O Pai procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Porque há pessoas que estão envolvidas na mentira. Por que você, observa aqui, algumas religiões, elas têm vários rituais de cheiros, né? De queimar coisas, de fogo, de fumo, de água, de cascata, de rio, de mar. Por que você acha? Você acha que isso é normal? Não é normal. Há um fundamento para isso. Um dia eu vou explicar melhor isso para você. Agora, pessoas que estão nessas religiões, nesses ensinamentos, que parece bonito, mas cuidado, será que ali está a verdade? A própria palavra diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é o Espírito Santo. Você pode fazer uma oração hoje, que é a oração mais importante da sua vida. Você vai repetir aí agora e vai dizer, Espírito Santo, entra no meu coração. Me ajude a entender a palavra de Deus.
me ajude a compreender a verdade. Amém? Se você fez esta oração simples de coração, você vai ver que a sua mente vai começar a mudar. Você vai ver que você vai começar a ter percepções diferentes da vida. Você vai ter mais interesse em conhecer a Deus, mais interesse em conhecer a verdade, ok? Então nós estamos aqui em Isaías 41:10. Você tem um super companheiro no momento da aflição, no momento da dor, no momento da sobrecarga emocional, no momento da sobrecarga espiritual. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E ele continua, eu te fortaleço. A sobrecarga espiritual, ela só é vencida através da espiritualidade. As coisas naturais se discernem naturalmente. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então você tem que ter essa ciência, essa sabedoria em discernir se o que eu estou enfrentando é psicológico, emocional e espiritual. Ou se eu estou enfrentando todas as coisas ao mesmo tempo. É possível? É possível você enfrentar sobrecarga emocional, psicológica e espiritual ao mesmo tempo. É possível você enfrentar somente uma sobrecarga espiritual e estar bem emocional e psicologicamente. É possível. Por que que é possível, pastor? Porque quando é uma sobrecarga espiritual, você vai perder força na área espiritual. Você vai perder vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de estar em comunhão com os irmãos. Você vai sentir vontade de não estar mais participando das coisas de Deus. Você não vai querer mais estar fazendo, cumprindo o seu ministério, o seu chamado. Pode ser um desgaste, uma sobrecarga espiritual. Ou você passou por uma grande batalha, uma grande luta espiritual sua, ou da família, ou de algum familiar, ou da igreja, ou de algum irmão. Então, a sobrecarga espiritual é como uma gota. Imagina um copo que todo dia vai gotejando, vai gotejando. Aí aquelas gotinhas ali você não liga. Isso acontece com todo mundo. Né? Não, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano. Ciclano está precisando de ajuda no casamento. Fulano está precisando de ajuda com o filho, com o marido. Fulano é um empresário, precisa de uma ajuda. Eu vou ajudar, socorrer. Aí você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a aconselhar aquele monte de gente e vai gotejando, gotejando, até chegar um dia que vem a sobrecarga espiritual. E a opressão espiritual é algo muito sério. A opressão espiritual, ela está no ar. Ela oprime a mente, o seu pensamento. Ela conduz as ovelhas, as pessoas ao matadouro, distanciam as pessoas de Deus. A opressão espiritual, você não vê, mas você sente no ambiente. Você chega num país, numa casa, e você vê que ali não tem paz, que ali as pessoas estão revoltadas, são pessoas mesquinhas, são pessoas mentirosas e principalmente adoradores de Deus pagão. Deuses que não são deuses. Há lugares, a Bíblia fala em Romanos, que há lugares que as pessoas estão adorando imagens, adorando esculturas, adorando a natureza. Já falei hoje aqui, não adore a natureza. Não existe mãe natureza. A natureza não é mãe. Deus é pai. Amém? Quem criou a natureza foi Deus. A terra era sem forma e vazia. Então há um complô espiritual, uma pressão espiritual. E você só vai vencer ela porque Deus te fortalece. Deus vai te fortalecer para sair desta batalha espiritual. Mas se você não buscar ajuda, buscar-me-eis e me achareis.
quando me buscardes de todo o vosso coração. Não adianta buscar a Deus de qualquer maneira, porque Ele não vai responder. Ontem, se você puder assistir a live de ontem, eu falei muito sobre isso, sobre a importância, sobre a oração que Deus não responde. Por que Deus não responde a oração? E eu ali dei vários tópicos, vários exemplos, e um deles, eu falei especificamente para a igreja, para quem é cristão. Deus não responde, às vezes, às nossas orações, porque nós cultuamos de qualquer maneira, nós servimos a Deus de qualquer maneira, e achamos que estamos agradando a Deus, e não estamos. Não é eu, não é o homem que vai julgar quem está certo ou quem está errado. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então talvez o seu problema hoje seja somente espiritual. Mas se ele for espiritual, é algo perigosíssimo. Porque vai afetar todas as áreas da sua vida. Vai afetar tudo que está em volta de você. Desde o trabalho, desde o seu caminhar na rua, desde da sua casa, há um mover espiritual, uma batalha espiritual. E nós aprendemos aqui em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não está sozinho. Não te assombres, você vai receber más notícias que vai afetar você, vai afetar toda a terra. Não fique assombrado, porque eu sou teu Deus. Nós já vimos aqui que nós não servimos imagem de escultura, nós não servimos a mãe natureza, porque não é mãe, não é criador. Então, nós servimos um Deus criador dos céus e da terra, e nós estamos vendo aqui que Ele nos fortalece. Ele vai te fortalecer. E Isaías 41:10 continua, e te ajudo. Então, há momentos da nossa vida que nós vamos precisar de fortalecimento e ajuda de Deus. E Ele vai te sustentar. E te sustento com a destra da minha justiça. Não é a minha justiça, não é a sua, não é... As pessoas falam assim, pastor, por que acontece coisas ruins com pessoas boas? Primeiro que a Bíblia fala que ninguém é bom. Nem eu, nem você. Não existe ninguém bom. Não existe nenhum ser humano na face da terra que seja bom. Todos nós desejamos o mal para alguém. Todos nós já tivemos um pensamento a respeito de alguém, um pensamento contrário, um pensamento de querer o mal daquela pessoa. Todos nós já tivemos. E a Bíblia fala que não existe homem bom nenhum. O próprio Jesus, quando foi chamado de bom, o jovem chegou para ele e disse, bom mestre. Ele disse, bom é Deus que está no céu. Porque Deus é bom, porque Deus não se contamina. Deus não foi contaminado. Deus é puro. Deus é algo que nós entendemos através da palavra, que nele não há impureza alguma. E muitas vezes nós queremos na nossa justiça, mas eu não fiz nada para merecer isso. Talvez você não fez nada para merecer isso. Mas para acontecer coisas, nós não precisamos fazer nada. Há coisas que são genéticas. Há pessoas que têm uma enfermidade que é herança familiar, uma herança genética. E a herança espiritual. Talvez você herdou alguma coisa espiritual, você não sabe, mas pode ter acontecido. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Talvez você está hoje numa situação espiritual que você aprendeu, desconstruir uma coisa aqui que você talvez, conhecendo a Bíblia, não sabia. A natureza é mãe? Não é mãe. É uma desconstrução espiritual que nós estamos fazendo para você aqui. A natureza não é mãe de ninguém. E não existe ninguém bom na face da terra. Por que não existe ninguém bom? Porque o homem, ele depois do processo da queda, nós nascemos com uma herança de maldição. Nós nascemos com uma herança do pecado.
É por isso que Jesus Cristo veio, para corrigir, para resgatar o que se havia perdido, para resgatar o pecador, para nos purificar, para nos limpar. Isso é espiritual. Então, se você está numa sobrecarga, num momento espiritual, somente espiritual, e você não estava a perceber, você não estava entendendo, você está há anos e anos nessa situação, anos e anos tenta, trabalha, luta, você esforça, você estuda, e a situação não muda, pode ser espiritual. Não estou aqui a dizer que é espiritual, mas pode ser espiritual. Então, se esta palavra aqui, ela está na sua mente aí produzindo alguma coisa, você vai começar a refletir, vai começar a buscar aqui os versículos que eu falei aqui, vão ficar postados aí daqui a pouco no Instagram, no Facebook, esta palavra. Depois eu postar no meu canal no YouTube, lá eu coloco a descrição, o texto, as palavras, ok? E esse então aqui foi o terceiro ponto. Você tem um super companheiro que é Deus. Deixa eu voltar aqui nesse ponto. Você tem um super companheiro. Note uma coisa. Uma coisa espiritual muito importante. Eu já conversei com pessoas que têm esse tipo de experiência. Preste bem atenção agora. Vou falar mais uma coisa séria aqui, ok? E é uma coisa que pode ofender algumas pessoas. Mas esse não é o meu objetivo, não é ofendê-lo. O meu objetivo é mostrar para você como a Bíblia trata de alguns assuntos, ok? Há pessoas que elas creem, elas acreditam que pessoas que morreram podem reencarnar. O que é reencarnar? Reencarnar é quando eu morro, o meu espírito sai desse corpo e nesses ensinamentos, eles ensinam que o meu corpo vai para a terra e o meu espírito, se for um espírito que precisa ser evoluir, este meu espírito, ele vai voltar para a terra. Só que o meu espírito pode voltar no corpo de uma outra pessoa, em um animal. Meu espírito pode voltar a ser uma pedra, pode voltar a ser uma árvore. Então, esse é um ensinamento antibíblico. A Bíblia não ensina sobre reencarnação. A Bíblia ensina sobre ressurreição. O que é ressurreição, pastor? A Bíblia ensina que todo espírito, toda alma, nós vamos um dia receber um novo corpo. E este novo corpo será um corpo glorificado. Isso está em Isaías, Jeremias, nos profetas, Paulo fala muito sobre isso, em Apocalipse, ok? Então, nós vamos receber um corpo glorificado. Qual é esse corpo? Talvez será tipo o corpo que Jesus teve quando ele ressuscitou, tá? Mas eu não quero entrar muito no detalhe disso aqui. Por que um novo corpo? Porque será um novo céu, será uma nova terra. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, há pessoas que estão sendo enganadas, a palavra é essa, não é por maldade de ninguém, é espiritual. Então você que tem aí um amigo invisível, você já viu criança falar essa expressão? Eu tenho um amigo invisível. Eu sinto uma presença aqui na minha casa. Eu conversei com uma pessoa há poucos dias. Eu já tive experiência de pessoas que falam assim. Eu converso com a minha avó que morreu, com o meu pai que morreu, com o meu avô. Eu converso com meus antepassados. Cuidado, porque isso é antibíblico. A Bíblia fala que quem morreu não volta mais a essa terra. Leia lá a parábola do rico e do Lázaro, né? Que um homem morreu, um foi para o céu, outro foi para o lago de fogo,
E ali o que estava no lago de fogo, ele via o outro que estava do outro lado, e eles queriam voltar aqui à terra para anunciar, para falar com seus familiares. E Deus diz, e ali naquela parábola, Jesus alertava que os vivos não falam com os mortos, e os mortos não falam com os vivos, ok? Quando Jesus ressuscitou, ele não reencarnou em ninguém. Ele apareceu com um corpo diferente, apareceu sendo reconhecido e ao mesmo tempo também não reconhecido. Ele tinha as marcas, né? Lembra de Tomé? O que Tomé disse? Eu só vou acreditar se eu ver. Então, não há espiritualmente comunicação com os mortos. Mas, pastor, a pessoa falou coisas que só eu e a minha família sabia. É possível? É possível. Segredos de família, ou situações que já passaram. Por quê? A Bíblia fala que Satanás, o diabo, ele conhece. Está vendo essa Bíblia aqui? Essa Bíblia conta uma história desde a criação do mundo até o fim. Preste atenção. Essa Bíblia fala do fim ao início. Tudo que está escrito aqui, até o dia de hoje, até os evangelhos, tudo, o diabo nunca leu. Ele não lê, ele viveu. Ele já estava lá. Percebeu? A Bíblia fala que ele existia antes da criação do céu e da terra. Então, Satanás, ele não conhece a história. Ele participa da história. Então nós temos que desconstruir isso aí. O diabo é um ser espiritual, ele não existe, ele não toca em mim. A Bíblia fala que ele é antes da fundação da terra. Então, o próprio Satanás, se você lê lá em Jó, no livro de Jó, fala que Deus fez uma reunião com os seus anjos, e quem apareceu na reunião? O diabo. Aí começa a narrar a história de quem? De Jó. Viste o meu servo Jó, né? Aquele homem íntegro, reto, temente a Deus, e o diabo falou que ele teme ao Senhor porque ele é abençoado, porque ele é rico. Então, note que o diabo, ele está cirandando na terra. Outra coisa, o diabo não é onisciente, ele não sabe de tudo, ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, preste bem atenção. O diabo, ele não está em todos os lugares, mas existe uma rede demoníaca de espíritos malignos que se comunicam, que se identificam uns com os outros, que a Bíblia chama de principados e potestades, que regem este mundo. Então eles sabem de todos os detalhes do passado. Do futuro eles não sabem. É por isso que a Bíblia condena a adivinhação. É por isso que a Bíblia condena pessoas que todos os dias querem saber o que vai acontecer. E há muitas pessoas indo para a igreja hoje, buscando oração, falando, eu quero saber o que vai acontecer comigo, buscando uma profecia. Isso é antibíblico. Quando Deus quiser revelar alguma coisa, ele revela através de sonho, pode te dar um sonho, ele pode revelar através de uma canção, de uma música, pode usar uma oração, pode usar esta palavra aqui, na leitura da Bíblia, Deus vai te encontrar. Não se preocupe. Você vai buscar a Deus, mas quando Deus quiser falar com você, ele vai te encontrar. Como está te encontrando aqui nesta manhã, desconstruindo muitas coisas na sua vida, porque eu disse aqui, né, o nosso tema aqui é cuidado com a sobrecarga emocional e espiritual. Muita gente está vivendo uma sobrecarga espiritual. E aí nessa sobrecarga espiritual ela começa a querer ter um alívio. Aí ela começa, pega uma fotografia do pai que morreu, de um avô, de uma avó, de um tio, e começa na lembrança, na memória, sentimentalmente, a olhar para aquilo. E ela começa a criar ali uma ligação, e daqui a pouco ela começa a sonhar. Olha como é o sistema do ser humano, né? A mente. Se você assistir um filme algumas horas antes de dormir,
provavelmente você vai sonhar com acontecimentos daquele filme. Então, se você ficar buscando coisa do passado, buscando coisas da memória, você naturalmente, emocionalmente, sentimentalmente, vai criar um campo de energia no seu quarto, na sua casa, e você vai começar a ter esse tipo de experiência que muitos falam, fulano teve uma experiência e saiu do corpo, eu reúno, tenho uma reunião espiritual à noite, eu reúno com outros seres, com outros espíritos, e ali nós definimos algumas coisas, eu faço parte desse grupo. Cuidado com isso, isso é antibíblico, ok? Então tenha muito cuidado. Eu toquei aqui vários pontos para você perceber alguns pontos aqui. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então não é ser bom ou mal, a justiça de Deus. Só há um justo, que é Deus. Mas aquela pessoa é tão má, ela vai pagar. Vai. Nós prestamos conta a Deus, não só os maus, mas também aqueles que se dizem que são bons. Aquela pessoa é tão boa, nunca fez mal para ninguém. Não existe esse tipo de pessoa. Às vezes nós olhamos para uma pessoa de 90, 80 anos, né? Um velho, uma pessoa que às vezes já está debilitada, uma pessoa que tem um aspecto, uma aparência, e fala assim, aquela pessoa, ela é tão boazinha, né? Mas você conhece a história de vida dela? Você sabe se foi um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, um bom esposo? Eu nunca esqueço uma história de um funeral que eu participei aqui em São Miguel, e eu conheci uma senhora, não era muito velha, devia ter uns 60 anos, era uma jovem senhora. E quando eu a conheci, falei assim, o seu marido? Ela falou assim, graças a Deus já morreu. Irmãos, eu ouvi aquilo num funeral. Olha que coisa impressionante. Aquela mulher disse, graças a Deus ele já morreu. Porque aquela mulher sabia o que ela tinha passado com aquele marido. Então, às vezes, você vai olhar para uma pessoa idosa, ou uma pessoa que está sofrendo muito. Quem sabe ela está colhendo o que ela plantou. Pastor, isso acontece? Acontece. A Bíblia fala que tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você semear injustiça, você vai colher injustiça. Se você semear ódio, você vai colher ódio. Talvez a lei da semeadura não quer dizer que eu semeio hoje, que eu vou colher daqui um dia, daqui uma semana. Quando você semeia, pode demorar anos para colher. A lei da natureza é assim. Há árvores que você planta, existe aí chamado bambu chinês, que você planta ele leva anos para crescer, para cima, mas ele cresce primeiro para baixo. A raiz dele vai se aprofundando, aprofundando, e chega um período que, de repente, aquele bambu começa a crescer de uma forma, assim, assustadoramente. E há pessoas que vivem hoje assim. Elas foram más, foram pessoas terríveis, foram um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo marido, um péssimo esposo, um péssimo vizinho, não ajudava ninguém, pessoa maligna, e aquela raiz vai crescendo para baixo, vai crescendo. Chega um dia que ela arrebenta. Talvez você conheça alguém que está vivendo isso. Ou você está vivendo isso hoje. Se você está vivendo isso e está vivo ainda, faça uma reflexão. Fala, Deus me perdoa, eu fui mal. Eu abandonei minha esposa quando ela mais precisava. Eu abandonei meu pai, a minha mãe, quando eles mais precisavam. Está vendo que a área espiritual, meus amigos, vocês que estão vendo, assistindo essa live, essa palavra aqui, ela tem que ser guardada, tem que ser cuidada com muito zelo. Porque nem tudo que você semeia hoje, você vai colher hoje. E há sementes que serão colhidas aqui na terra. E as sementes vão ser diretamente no trono de Deus. Deus vai julgar todos mortos e vivos.
Deus vai julgar toda palavra que sair da nossa boca. Deus vai julgar tudo que nós fazemos aqui. Tudo que ofende a santidade de Deus. Todas as pessoas que falam contra Deus, que ofendem a santidade de Deus, um dia vão prestar conta a Ele. Todas as pessoas que ofendem a imagem, a Bíblia fala assim, ai daquele que tocar no meu filho, no meu ungido, é como tocar na menina dos meus olhos. Então, se tem alguém te ferindo, se tem alguém tocando em você, se tem alguém te maltratando, te perseguindo, está não só perseguindo você, mas está perseguindo a Deus. Ou se você está perseguindo alguém que é um servo de Deus, um homem, uma mulher de Deus, você está perseguindo a Deus. Então, tenha muito cuidado aí, ok? Estamos aqui quase a terminar, daqui a pouco, hoje é quarta-feira, você que está aqui na Ilha de São Miguel, 10 horas da manhã, nós vamos ter Manhã com Deus na igreja, estaremos orando ali na MCI São Miguel, ali em Ponta Delgada, de 10 às 11h30. E se você quiser enviar aí um pedido de oração por mensagem, envie particular para mim, nós vamos colocar ali no nosso livro de oração, e na última sexta-feira desse mês nós vamos estar num monte orando e queimando esses pedidos ali, num sinal em que nós estamos intercedendo, rogando ao Pai, e Ele vai nos livrar, vai te livrar, ok? Então esse é o projeto Manhã com Deus. Todas as manhãs estou aqui de 7 às 7h30 da manhã, começa aí entre 7 e 7h30 da manhã, e depois as lives ficam guardadas, aí salvas no Facebook e no Instagram, e depois são postadas também no meu canal do YouTube, ok? Então, esse é o projeto Manhã com Deus. Quarto ponto aqui, é Salmos 42:11. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, no momento da sobrecarga espiritual, espera em Deus. Deus vai te ajudar. Mas se você esperar em Deus, não é esperar um milagre financeiro, um milagre econômico, um milagre que eu vou sair dessa situação, eu sou capaz, eu sou forte. Não. Há situações que você não vai conseguir sair delas sozinho. Você vai ter que esperar em Deus, estar firme em Deus, ok? O que é a salvação da minha face e o meu Deus? O qual é, né? Deus é. O Salmo, continuando aqui a leitura do Salmo 42:11. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O qual é a salvação da minha face e o meu Deus? Então nós já batemos forte aqui hoje, pesadamente, sobre quem é o seu Deus. É um Deus de barro, um Deus de madeira, é uma árvore, é uma pedra. O seu Deus é um antepassado que já morreu, é o seu guia. A Bíblia condena todos esses tipos de pensamentos, de influências aí, ok? Porque para ter cura, às vezes você vai ter que repreender a si mesmo. E é difícil chegar a esse momento. Você vai ter que fazer uma autoanálise espiritual. Que Deus que eu estou servindo? O que a Bíblia fala sobre esse Deus, sobre esta religião que eu estou? E por último, inspire-se na palavra de Deus e renova o seu ânimo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Isso aqui eu coloquei por último porque resume tudo que eu disse aqui a nível espiritual e a nível natural. Note que em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 7, deixa eu te ensinar uma coisa bíblica. Uma coisa simples, mas faz muita diferença. Quando você lê na Bíblia espírito com letra minúscula, está falando do espírito humano. Quando você lê com letra maiúscula no início, está falando do Espírito de Deus, ok? E aqui em 2 Timóteo 1, 7, fala, porque Deus nos deu o Espírito, porque Deus não nos deu
o espírito de temor, com letra minúscula, está falando do espírito do homem, ok? Do sentimento, da emoção, do nosso espírito, está tudo meio que interligado ali, mas a alma e espírito, só Deus faz separação ali, porque mistura bastante, né? Então, aqui, Deus não nos deu um espírito de temor, nós já temos em nós a saída. Nós já temos a energia, a força de Deus, mas ela às vezes foi sufocada. Ela está sendo sufocada por ensinamentos, por enganos, mas aqui agora nós, em nome de Jesus, aprendemos hoje muita coisa. Você que está entrando nessa live aí, depois assista do início, tira um tempo para ler, os versículos que eu estou falando, tira um tempo para estar meditando na palavra, ok? Ouvindo essas lives novamente, que vai te ajudar muito. Deus abençoe aí a vida da Carla, do Anderson, que também passou por aqui, o Aguinaldo, o João da Cidália, a Natasha, né, Medeiros. Deus abençoe a vida de vocês aí. E para terminar aqui, né, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, olha só, o amor e a moderação vai te ajudar a superar a sobrecarga emocional e espiritual, ok? Então fica essas dicas aí para nós hoje. Falamos aqui sobre muitas coisas. Deixa eu fazer um resumo aqui para você que está entrando agora. Você que está chegando agora na live, então vou fazer um resumo para a gente, no final aqui, estar orando, né? Oração da fé, interceder, é muito importante a oração. O tema hoje foi cuidado com a sobrecarga emocional e espiritual. A sobrecarga emocional é um estado que merece bastante atenção, cuidado e que não deve ser subestimado e nem naturalizado. As manifestações incluem sintomas físicos, como dores de cabeça, alteração do sono, excesso de apetite ou falta de apetite, queda de cabelo. Esses são alguns exemplos, né, das manifestações dos sintomas físicos. Tem as alterações psicológicas, que vão desde o choro fácil, né, a ansiedade, a desesperança, dificuldade em memorização, reações de agressividade, impulsividade. Atitudes como negligenciar as próprias necessidades e não assumir limites pode ocasionar intenso desgaste emocional. Então, saiba que você tem um limite emocional, né? Caso você tenha se identificado com essas descrições, é possível que você esteja passando por uma sobrecarga emocional, estado que merece bastante atenção, cuidado e que não deve ser subestimado e nem naturalizado. Então você tem aí esses sintomas, você não pode menosprezar. Atenção, ok? Falei sobre a importância de ter a emoção antes da razão. Há pessoas que agem, né, pela emoção, porque elas estão descontroladas emocionalmente, então elas perdem a razão. Já viu aquela expressão, fulano perdeu a razão, né? É a impulsividade. Acontece porque as nossas reações emocionais são mais rápidas do que as racionais. Então é por isso que eu costumo dizer, quando você está passando um problema, uma situação difícil, na hora da raiva, não tente resolver o problema. Não responda a pessoa. Tente ficar em silêncio, conta até 10. Você vai dar uma resposta, você começa a memorizar e fala 1, 2, 3, 4. Aí você já perdeu aquela impulsividade, tá? Controle a sua impulsividade, tá? Por causa disso, nossa saúde mental está sendo fragilizada e as consequências são terríveis, né? Aí depois eu falei sobre uma mente inquieta, que não consegue desacelerar, né, e admirar as coisas belas da vida. Então, por isso que você não tem vontade de sair de casa, não tem vontade de estar numa reunião, numa festa. Falei bastante sobre isso aqui, num evento, tá? Isso terá como resultado o esgotamento emocional. O esgotamento pode ser confundido com cansaço físico, ok?
Então, tenha aí cuidado se é um esgotamento ou se é um cansaço físico. Aí depois eu parti para a parte espiritual, foi a segunda parte, né? O que a Bíblia aconselha? A Bíblia aconselha em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, o conselho aqui de Provérbios, guarda o teu coração. O coração é o símbolo das emoções, né? Portanto, o que a Bíblia está aconselhando é que devemos aprender a lidar com nossa mente, não permitindo que coisas externas nos afetem. Isso é muito difícil, é possível, mas é gradualmente. A Bíblia nos orienta aqui a guardar o nosso coração. Então é um papel seu, guardar as suas emoções. Depois eu falei o segundo tópico, que é Deus satisfaz a alma cansada. Jeremias 31, 25, porque eu satisfiz a alma cansada, e toda alma entristecida saciei. Então Deus vai saciar a sua alma cansada, o seu espírito que está cansado. Estamos falando da área espiritual. E depois eu falei o terceiro ponto, que eu gastei bastante tempo aqui, é você tem um super companheiro, que é Deus. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. Então, gastei bastante tempo especificando aqui Isaías 41, 10. Né? E a quarta razão foi o Salmo 42, 11. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então nós vimos aqui o que é a salvação da minha face e o meu Deus. Então eu especifiquei bastante aqui hoje sobre desconstruir muitas coisas sobre Deus. O que é Deus? Se Deus é natureza, se a natureza é Deus. Eu falei bastante sobre isso aqui, ok? Falei que às vezes você precisa repreender a si mesmo, fazer uma reflexão, né? Falei quando vem um desânimo, declare que Deus é a sua força e esperança. Amém? E por último, eu falei aqui, inspire-se na palavra de Deus e renove o seu ânimo, né? 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então isso aqui foi um pequeno resumo, foi um resumo de tudo que eu estou a falar aqui. Já tem quase 2 horas, 1 hora e 40 minutos mais ou menos aqui falando, desgastando a minha voz, a minha garganta não está bem esses dias, mas à medida do possível estamos aqui. E agora vou orar lá na igreja, estaremos orando na igreja. Se você puder, você está aqui em São Miguel, agora 10 horas da manhã, às 11h30 estaremos orando lá na igreja. Se você não pode participar, você vai enviar o pedido de oração aí durante a semana. Qualquer dia você pode enviar em privado. Se você quiser relatar a história, relata. Se não quiser, fala, pastor, ore pela minha saúde, ore pela minha família, ore pela minha vida financeira. Nós temos uma equipe aí, alguns irmãos que estão aliançados em oração conosco. E na última sexta-feira deste mês, nós estaremos indo no monte aqui em São Roque, com chuva ou com vento, não importa, estaremos ali orando ao Senhor, ok? Um dia eu vou pregar mais aqui, explicar sobre a importância de orar no monte, a importância do jejum, ok? Já tem aí uma live que eu tenho no meu canal no YouTube, Pastor Jairo José Silva, que fala sobre a importância do jejum, amém? Então vamos aqui a nossa oração da fé. Por que eu falo oração da fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus? Tendo fé em Deus. Não é religião. Não é ser cristão, não é ser católico, não é ser metodista, não é ser budista. A questão é você e Deus agora. O Criador de todas as coisas. O Deus que pode tudo. Jesus foi o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não foi um ser evoluído. Jesus não foi um anjo de luz.
Jesus não foi somente um profeta, ele foi homem e Deus. E ele intercede por nós junto ao Pai. Tudo que pedir em meu nome, crendo, o farei. Mas ele vai fazer tudo segundo a vontade dele. Eu posso ter muitas vontades, mas que não é a vontade de Deus. Agora, a oração da fé inclui o quê? O socorro. O socorro bem presente na angústia. O socorro bem presente na tribulação. O socorro bem presente na hora da ansiedade. O próprio salmista falava sobre isso. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez você já buscou socorro em vários lugares e ainda não conseguiu resolver o seu problema. Talvez o seu problema será resolvido quando Jesus fala em Mateus, em Lucas. Entra para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala ao teu pai que está em secreto, e o seu pai que tudo ouve, ele vai te responder. Então, a oração da fé é para isso. Não é aquela oração que você faz limpando casa, não é aquela oração que você faz arrumando a cozinha, não é aquela oração que você faz caminhando na rua, correndo, fazendo exercício. Isso é estar em espírito de oração. Estar em espírito de oração é 24 horas. Até dormindo você está guardado. Você está protegido, os seus pensamentos, os seus sonhos estão guardados por Deus. E Deus pode até falar com você dormindo, através de sonhos, que é bíblico. Deus pode falar através de visão. Ok? E a oração da fé é quando você entra para o seu quarto. É quando você para e você vai meditar na palavra. Você vai colocar um louvor e você vai falar com Deus. Então, há muitas pessoas que estão falando assim, eu orei hoje de manhã, eu fiz a minha oração. Sabe assim, parece um compromisso. Não, não é um compromisso. Enquanto eu estava arrumando, enquanto eu estava correndo, isso aí é espírito de oração. Mas há um nível de oração que você tem que entrar para dentro do seu quarto. Há um nível de oração que você tem que jejuar. E quando você estiver jejuando, você não pode demonstrar para ninguém. Porque a Bíblia fala que quando você estiver jejuando, lave o seu rosto, se perfume, está dizendo aqui, da aparência. Mas há pessoas que hoje elas gostam de fazer publicidade. Eu estou jejuando por você, eu estou jejuando pela igreja. Cuidado com esse tipo de jejum. Porque a Bíblia alerta, eu já falei sobre isso aqui há alguns dias, né? Há pessoas que estão fazendo publicidade, querendo ser mais santo do que os outros. Cuidado com isso. Porque há níveis, quando você é um líder, quando você tem pessoas na sua liderança e você está informando, motivando-os a participar, é diferente. Mas, infelizmente, tem pessoas que elas estão elas estão aprisionando outras pessoas com essas falas. E a Bíblia fala que são falsos profetas. Pessoas que ensinam a palavra de Deus, mas distorcida. Então, tenha muito cuidado, porque oração é coisa séria. E a oração da fé, eu não posso medir a sua fé. Não posso. Há pessoas que elas choram quando a gente está orando por elas. Há pessoas que caem em prantos de choro. Há pessoas que parece que não aconteceu nada, mas quando aquela pessoa ela está conectada com Deus, começa a haver uma mudança de pensamento, começa a haver uma mudança de atitude, começa a haver uma mudança de comportamento no dia a dia, ela vai começar a se sentir diferente, é resultado da oração da fé. A oração da fé salva o enfermo. A oração da fé liberta o oprimido. A oração da fé traz luz aonde não tem luz. A oração da fé traz paz aonde não há paz. A oração da fé ressuscita o morto. Há muitos casos de ressurreição aí. Pode procurar na internet que você vai achar. Pessoas que morreram por horas ou dias e foram ressuscitadas. A televisão não vai mostrar isso.
porque isso é uma obra de Deus. A mídia não vai falar sobre essas coisas, porque se falar, as igrejas ficam cheias. As pessoas vão ler a Bíblia, vão buscar a Deus. Mas o Deus desse mundo, o Deus desse século, cegou o entendimento das pessoas, para que eles não acreditassem, para que eles não creem em Deus. Então, a oração da fé, ela vai resgatar o abatido. A oração da fé hoje, e essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje aqui, esse tema que Deus colocou hoje no meu coração, sobre cuidado com a sobrecarga emocional e espiritual. A oração da fé é para te tirar deste buraco que você está nele. A oração da fé é para te ajudar na perda. Às vezes a oração da fé não vai te tirar da perda. Quando Daniel orava, Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Talvez você hoje está dentro da cova dos leões. Deus livrou Daniel dos leões. É muito diferente. Deus não livrou José da cisterna, do poço. Deus tirou ele de dentro da cisterna, de dentro do poço. Deus não tirou José simplesmente da cadeia, do presídio, não. Ele estava lá, ele teve que passar o processo. E talvez você está hoje passando por um processo na sua vida, você está sendo provado. Você, nessa provação, você está sendo rebelde, você está sendo agressivo, você está falando contra Deus. Então, em nome de Jesus, eu peço a você agora, que você, na oração da fé, você esteja conectado em Deus. Pastor, mas eu não posso parar agora, eu estou trabalhando, eu estou te ouvindo. Não tem problema, não é isso que eu quero te dizer. Eu quero te despertar a entrar para o seu quarto, a orar, a tirar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e você vai sentir uma vontade de estar na presença de Deus, que quando você observar, você estará orando 15, 20, 1 hora, 2 horas. Por que grandes homens de Deus, na Bíblia, na história, oravam 3, 4, 5 horas seguidas? Porque eles criaram uma conexão espiritual com Deus tão forte, com o Espírito Santo, que eles conseguiam e conseguem ficar ali muito tempo. Eu falo para você, eu posso ficar aqui 4, 5 horas direto nessas lives. Falando, alcançando às vezes dezenas, centenas ou até milhares de pessoas que com o tempo, quanto mais tempo eu ficar aqui, eu vou alcançar pessoas. Então, a oração da fé é essa oração. É a oração que vai te resgatar hoje. Talvez não vai terminar o problema. O problema vai estar aí ainda. Mas a sua visão não será mais a mesma. O seu ouvido não vai ouvir mais como era antes. A sua fala não será mais como era a fala antes. Porque você está num novo ambiente. O seu corpo está na cisterna. O seu corpo está na cova, mas Deus vai te livrar dos leões. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra que nos sustenta. Muito obrigado, Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Que venha o teu reino sobre nós, Senhor. Que venha a tua justiça, como nós lemos aqui em Isaías, não a justiça humana, não a justiça do homem, mas que o Senhor nos dê a tua graça, a tua direção. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Nos guarda, nos livra do mal, Senhor. Podem cair 1000 ao meu lado, 10.000 do meu outro lado. Pode cair a casa, mas eu não serei atingido. Porque o Senhor me guarda e me sustenta todos os dias. Porque o Senhor é a fonte de salvação. Porque o Senhor é o socorro
que vem do alto, que vem do céu. O nosso socorro não está em imagem que tem boca e não fala. O nosso socorro não está em imagem que tem ouvidos e não ouvem. O nosso socorro não está em imagem que tem mãos e não pega. O nosso socorro não está no monte, não está na natureza, não está nas árvores. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo. E o Espírito Santo, neste momento, vai entrar na sua mente cansada, sobrecarregada, e vai fazer um milagre de libertação aí em nome de Jesus. Se você está enfrentando hoje esse desânimo, essa fraqueza, você vai pedir agora a renovação da alma, a renovação do espírito, porque Deus vai trazer restauração e paz sobre a sua vida. Porque Ele não te deu um espírito de temor, mas um espírito de paz, um espírito de amor, um espírito de moderação, em nome de Jesus. A sua batalha, a oração da fé para isso, não é natural, é sobrenatural. E eu cubro a sua casa, cubro agora a sua vida, os seus negócios, na oração da fé, em nome de Jesus. Se você precisa agora de um milagre no seu corpo, uma cura física, em nome de Jesus, receba aí agora, em nome de Jesus, esse milagre, em nome de Jesus, agora, toda paralisia cerebral, toda paralisia em algum músculo, em algum nervo, em algum órgão do seu corpo, agora, em nome de Jesus. Se você está sendo atacado por algum tipo de vírus, de bactéria, que os médicos não sabem o que é, em nome de Jesus, receba a cura agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço agora por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão acamados, por aqueles que não têm ninguém por si, que a medicina diz que já não há mais jeito. Ó Deus, se o Senhor quiser, faça um milagre aí agora, Senhor, nesse leito de hospital, nesta casa, nesta cama. Mas se o Senhor não quiser, ó Pai, traga paz. Paz de espírito, paz para suportar essa tribulação, para passar por este momento até da perda, Senhor, porque a oração da fé também é para isso, é para resgatar o abatido, para resgatar o ferido, o oprimido. Pai, tira esta pessoa deste buraco, às vezes perdeu um filho, perdeu uma filha, perdeu o esposo, a esposa, um ente querido, perdeu um amigo, Senhor, perdeu, ó Pai, a sua empresa, os seus negócios. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a visão e a fé desta pessoa agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, glória a Deus, né? Oração da fé. Então você que está aí agora aqui em Ponta Delgada, manda uma mensagem para mim, eu vou te explicar como chegar na igreja, vou mandar o endereço para tudo que você tem para fazer hoje. Se você puder parar agora de 10 da manhã às 11h30 da manhã, nós estaremos ali em Ponta Delgada, ali bem na baixa de Ponta Delgada. Manda uma mensagem para mim aqui, ok? Em privado, vou mandar para você o endereço da igreja, depois vou deixar aí também nas descrições. Então, já vou me preparar aqui para ir para a oração lá na igreja, e quero te agradecer muito, você que está assistindo essas lives aí. Ajude a compartilhar. Não estou à procura de seguidores. Não estou à procura de seguidores. Se tiver uma pessoa aqui me ouvindo durante 2 horas que eu estou aqui e for abençoado, eu já ganhei o dia. Ganhei o dia só de saber que você foi abençoado. Não pelo que eu falo, mas pela palavra de Deus. Note que sempre aqui eu tenho a preocupação de estar trazendo versículo bíblico. E você que é católico, tem uma Bíblia católica, tudo que eu leio aqui pode procurar na sua Bíblia católica, que está aí os mesmos versículos, tá bom? Deus te abençoe. Então até daqui a pouco, um abraço para todos que estão me assistindo aqui. Tivemos hoje aqui, passou por aqui várias pessoas, uns entram, depois saem, depois voltam novamente. Maravilha, né? Live é assim mesmo. Então visite meu canal lá no YouTube, Pastor Jairo José Silva. Tem lá umas 15 ou 20 mensagens. Tem a mensagem de ontem ou anteontem, também que está lá, aí no Instagram, aqui no Facebook, tá bom? Deus te abençoe. Então até daqui a pouco, quem puder ir na manhã com Deus lá na igreja. Se você não pode ir, se não pode ir,
manda aqui o seu pedido de oração que estaremos orando por você. Deus te abençoe.